Eu queria cumprimentar o senador Jaime Campos, presidente dessa audiência pública, a senadora Ana Amélia, que sempre está presente no debate da saúde, sempre que eu vim aqui, ela está aqui na bancada, aqui na mesa presidindo, o deputado Peronde, que é um batalhador incansável nesse processo todo de melhoria do Sistema Único de Saúde, os meus companheiros de mesa aqui presentes, a plateia, enfim, a todos. Esse debate sobre essa lei, e ouvindo aqui a explanação, as duas que já passaram, eu me recordo dos anos todos que nós estamos militando nessa casa e nesse país em busca de soluções que façam melhorar o sistema público de saúde brasileiro, ao ponto de nós podermos dizer para as pessoas, para a imprensa, para a população toda, para os usuários, que temos um sistema de saúde, na verdade, regular, eficiente, normal e que nos dê orgulho. Eu queria separar um pouco da fala da doutora Mayra, principalmente no final, e ela com razão, ela coloca toda a emoção, porque ela trabalha com o público, que na verdade merece a atenção. Eu também trabalhei muito com câncer durante 6 anos na Santa Casa de Misericórdia. E por isso eu sei do que estou falando. São pacientes carentes, socialmente muitas vezes carentes de afeto muitas vezes, e principalmente carentes de esperança, né? Porque eles sabem que amanhã talvez ele não possa sorrir para a sua família. Portanto, é um caso de pacientes que é dramático e que o sistema de saúde tem buscado aperfeiçoar a sua atuação para que possa dar uma resposta mais adequada. Mas eu não posso também, minha cara Mayra, deixar de frisar, porque eu seria injusto comigo, com o sistema, com você, com qualquer um de nós que estamos aqui, que há uma evolução do Sistema Único de Saúde. A apresentação tem que apontar para os seus defeitos, obviamente, mas em algum momento tem que também apontar para algum tipo de evolução que aconteceu dessas últimas décadas aqui no Brasil em termos de Sistema Único de Saúde. Se não fizer isso, nós estamos sendo desonestos com a gente mesmo. Portanto, acolho a sua denúncia final com todo o seu vigor pela necessidade que tem que ser feita para que a gente possa, os gestores possam, na verdade, dar mais atenção à área, mas também tenho que frisar, já que aqui é uma audiência pública e transmitida, que também resta um pouco de orgulho daquilo que até aqui já foi feito. Isto posto, eu vou agora para o tema, que é a questão da Lei 12.732, que dispõe, na verdade, sobre o prazo para o cumprimento, para o início do tratamento dos pacientes diagnosticados e registrados com câncer no Brasil. A senhora tem razão quando diz que a portaria ela vem no sentido ela passa essa ideia, ela aponta para o futuro, já que sendo a normatização do sistema, terá que ser cumprida. Do contrário, ela pode gerar penas e pode gerar processos, etc., que podem, na verdade, prejudicar também aqueles que gerenciam o Sistema Único de Saúde. A portaria e a lei, eu não digo que elas já dizem que no presente temos um sistema ideal. Eu penso que ela aponta para o futuro como caminho em busca da solução de problemas hoje existentes para que amanhã se tenha um sistema ideal. A minha interpretação, eu acho que é essa. A lei foi aprovada aqui nessa casa. A lei foi aprovada aqui nessa casa, a lei nessa casa sancionada pela presidente. E nós vamos levar tempo, na verdade, para que ela tenha 100% dos seus artigos, na verdade, cumpridos. E aí a sua angústia e a minha também. Por isso que eu posso agora caminhar um pouco no sentido das suas preocupações. Eu vou pular aqui, senador, alguns slides que eu fiz, que não vou mais dissertar sobre a lei, porque a Patrícia já fez, né? E porque também só são 10 minutos. E aí nós temos questões relevantes que eu queria colocar aqui de maneira bastante clara. Por exemplo, a gente sabe que há uma concentração dos serviços nos grandes centros. A região norte, ali no slide, muito claramente, tem 9 serviços. Eu falei da região norte,
que compreende 8 estados. Tem 9 serviços. Se você olha para a região sudeste e sul, dos 200 e poucos serviços existentes no Brasil, eles estão lá colocados em 132 mais ou menos que estão lá colocados como serviço da região, lá na região sul e sudeste. Enfim, nós temos disparidade no Brasil. Em 2012, foram criados serviços de mamografia móvel em carretas para suprir a necessidade em áreas com dificuldade de acesso. Eu não sei dizer aqui agora, Patrícia, se você já tem esse levantamento, qual efetivamente tem sido o impacto da implantação dessas carretas. Ela demonstra uma boa vontade de suprir essas áreas mais carentes, mas eu não sei qual é o impacto delas hoje no Brasil. Foram criados e revisados os procedimentos cirúrgicos oncológicos com reajuste no final de 2012. Também foi uma outra ação feita pelo Ministério da Saúde, no sentido de atender os reclames até ali, né? Foi anunciado e está em execução um plano de radioterapia até 2015, né? E nós temos que apostar que essa medida ela vem atender, na verdade, essa deficiência que está imposta pelo Brasil todo, como alguns vazios assistenciais nessa área que também gera filas e que gera ansiedade e também que gera, às vezes, morte. Às vezes não, muitas vezes, né? Então, a despeito dessas medidas todas tomadas pelo Ministério da Saúde, ainda há problemas. Há problemas de logística, há problemas de medicamento, a senhora acabou de citar a questão do trastuzumab, e aqui vai a denúncia, senador, pública, ambiente ideal para fazer a denúncia. Trastuzumab, comprado pelo Ministério da Saúde, de forma centralizada, ele sai por algo em torno de R$ 3.200, senadora. Comprado pelos estados do Norte, Nordeste e Sudeste, até no Paraná, ele é vendido a R$ 7.400. E eu gostaria de ouvir uma explicação sobre esse fato. Por que o mesmo medicamento, a mesma molécula vendida para o Ministério da Saúde sai por 3 mil e poucos reais e por que vendida para os estados ela tem que ser mais do dobro? Essa denúncia eu faço aqui porque já tive a oportunidade de conversar também com o Ministério da Saúde, com o próprio laboratório, procurando essa explicação que eu não tenho. Eu estou entrando numa área onde, futuramente, em breve tempo, talvez já na semana que vem, o senhor esteja aqui recebendo uma comissão do CONAS para tratar deste assunto escabroso que é a questão do medicamento, que inclusive cesseia os secretários do Norte, do Nordeste e de alguns outros estados de comprar medicamento porque tem licitações de até 50 milhões de reais que são desertas para poder criar o estado da emergência, da urgência, para poder se comprar a qualquer preço. Mas esse aí é outro tema que nós vamos ter que tocar. Eu queria tratar do trastuzumab, tá certo? E isso leva à judicialização crescente, tá? O outro problema que nós temos aqui, e aí vai de encontro à nossa dificuldade dos estados e municípios a cumprir, é a questão da baixa capacidade do diagnóstico e a baixa qualidade também do serviço de diagnóstico existentes em muitos estados do Brasil, né? Laboratórios, por exemplo, que realizam exames para Nicolau com baixa qualidade. É um trabalho que tem que ser feito, que não vai de cara e de pronto atender a portaria, obviamente, mas tem que ser visto, até demandado por ela, vai ter que ser visto e enfrentado para poder se qualificar, na verdade, esses diagnósticos e o tratamento até dos pacientes por radioterapia lá no CAF. Né? Eu tenho que admitir, o sistema evolui, mas o sistema tem problemas. Agora também tenho que admitir que eles estão sendo enfrentados e a portaria e a lei é uma maneira de induzir, até de forçar que isso seja superado no curto espaço de tempo, embora o paciente não possa esperar, né? A questão dos valores da tabela de procedimentos também para diagnóstico clínico e cirúrgico é defasadamente de alta complexidade, embora tenha sido recuperado um dia desse. Então, partindo desse ponto, eu queria fazer algumas observações, Patrícia e senhores presentes, deputado Peronde, senador Jaime, que são 10 pontos, para você bem rápido, esses 10 pontos. O financiamento para o tratamento do câncer, conforme pactuação vigente, ele é do Ministério da Saúde. Então é preciso que haja recursos orçamentários e financeiros federais de forma a garantir a entrada de novos pacientes no serviço do SUS. E aí eu queria ver também a veemência da sociedade civil, que muitas vezes tem se omitido
em vir abraçar aqui o deputado Perondi na comissão de saúde ou da frente parlamentar da saúde e brigar ferozmente por mais recursos para o sistema. E muitas vezes nos sentimos sós. É preciso também que se garanta a todos os estados a plena utilização do Siscam, né, que está aí lançado e vai ser preciso utilizar para poder ter, na verdade, o controle mais firme e mais real do problema existente. Um terceiro ponto é a organização da assistência oncológica e a definição dos fluxos de referência. Eles são pactuados na CIB, a Comissão Intergestora Bipartite. E a portaria e as portarias do Ministério da Saúde que saem para a publicação, elas são portarias feitas, elaboradas, revisadas pelos grupos técnicos do CONAS, CONASEMES e Ministério da Saúde e aprovadas na CIT. Elas não são portarias da vontade do ministro ou do Ministério. Elas são portarias da vontade dos 3 entes que fazem a pactuação na CIT dessas portarias. Portanto, boas ou ruins, elas são produtos a 6 mãos dos 2 conselhos e mais do Ministério da Saúde. Para os estados que possuem grandes espaços territoriais, sem serviços especializados em oncologia, devem ser elaborados planos regionais mediante pactuação nas CIBs. Né? Isso é outra questão, porque nós temos aí regiões com vazios assistenciais que precisam ter, em breve tempo, uma solução para elas. E aí, a solução dessas regiões de saúde vai ter que ser um trabalho pactuado entre esses gestores dessa região para que se possa efetivar, bom dia, senador, para que se possa efetivar, na verdade, esse serviço mais eficiente. Quanto ao acesso a medicamento oncológico, é preciso pactuar uma nova forma de repasse com uma compra centralizada. A compra centralizada que foi começada por nós lá do CONAS desde 2007, dezembro de 2007, lá em São Paulo, reivindicada ainda do ministro Temporão, a compra centralizada de mais ou menos 20 medicamentos deu um impacto e uma redução de mais de 200 milhões logo na implantação. Eu acho que nós vamos ter que discutir novamente com o Ministério, principalmente quanto a medicamento de câncer. Não dá para os estados ficarem na mão de laboratórios e de fornecedores. Nós vamos ter que achar uma maneira de centralizar ainda mais essa compra para que se possa, então, evitar que os estados e os municípios sejam aviltados na compra desses medicamentos. Então, é urgente que haja também uma revisão do protocolo por meio da Conitec. Quem decide a incorporação de medicamentos novos no Brasil é a Conitec. Esse espaço é muito bem definido e muito bem sabido. A Conitec, a Comissão de Incorporação Tecnológica, é quem senta para decidir quais medicamentos devem ser incorporados. Isto é uma atitude, uma decisão desse grupo de pessoas dessa área que decidem que medicamentos devem ser incorporados. Na compra do trastuzumab, na cobrança da semana passada, a gente tem uma resposta de que esse medicamento para a área metastática ainda não tem a evidência ainda necessária para que se possa efetivar a compra. Nós temos uma proposta para o Ministério da Saúde que deverá ser feita amanhã. Não farei aqui de público porque não é correto. A reunião foi fechada, não vou fazer em aberto. Mas nós temos como uma proposta para o Ministério da Saúde para que se possa resolver essa questão, porque ela está sendo judicializada em todos os casos. Portanto, se é judicializada, ele tem que entregar e tem que dispensar, então vamos ter que achar um jeito, uma maneira de poder atender sem que gere mais prejuízo para o gestor e para os pacientes. Quanto à questão de prescrição de opiáceos, alguns estados têm, outros não. Eu penso que esses estados que não têm terão que se organizar nesse sentido. Então, eu penso que eu tenho aqui mais 6 pontos para colocar, mais 3. Coloco? Só mais 2, só mais 2. E eu termino, o que eu programei para 10 minutos e eu vou roubar aqui uns 2 ou 3. Então, é preciso pôr em prática a portaria 874, que saiu agora, em maio, né? E que trata da Política Nacional de Prevenção e Controle de Câncer na Rede de Atenção à Saúde das pessoas com doenças crônicas no âmbito do SUS, com todos os seus componentes. Para isso, vai ter que haver uma ação conjunta, rápida, bastante consistente dos 3 níveis de governo. Óbvio que, novamente, nós vamos passar por questão de financiamento. E, novamente, eu cobro. Hoje à tarde, nós estaremos novamente com o deputado Perondi, num debate lá na Câmara dos Deputados, discutindo novamente financiamento. O meu trabalho de mestrado, que eu concluí agora na UNB,
foi exatamente sobre a atuação do CONAS da emenda constitucional 29. Eu confesso, senador, que eu terminei o mestrado, mas fiquei frustrado. Por um simples detalhe. Não houve apoio nessa casa das grandes massas da população para que ela fosse aprovada. Não houve nunca uma direção do governo central, dos últimos governos centrais, para aprovar a emenda. Em hora nenhuma eu vi. Olha, eu selecionei apenas 12.700 páginas de documento. Só isso. Tá? Em hora nenhuma eu vi uma ação do governo central, seja ele Fernando Henrique Cardoso, seja ele presidente Lula, seja ele presidente... Em hora nenhuma houve uma ação do governo central orientando o Congresso para que isso fosse, na verdade, resolvido. Por isso que levou aos movimentos de vai e vem. Aprova na Câmara, cai no Senado, após o Senado, cai na Câmara. Nunca havia, na verdade, uma ação mais organizada. E isso só aconteceu porque não houve apoio popular. Eu digo sempre, o SUS é apropriado para o uso, mas não é apropriado para a sua defesa. Portanto, eu encerro dizendo o seguinte, que tudo isso terá que ser, na verdade, implantado, mas nós teremos dificuldade em fazer em tempo recorde. Vai ser em médio prazo, não tenho medo de dizer isso. Agora, essa portaria, essa lei, ela vai ter que ser cumprida. Porque o que não pode no câncer, como não pode na urgência e emergência, nós vemos as pessoas, muitas vezes, sacrificando a sua vida ou sendo sacrificados, porque o sistema é incapaz de dar essa resposta. Agora, tenho que reconhecer, para terminar, mesmo senador, que há um movimento, principalmente por parte dos gestores, por parte do ministro, dos secretários, dos prefeitos, dos governadores, etc., há um movimento no sentido de melhorar o sistema cada vez mais. Agora, finalizando, Peronde, eu tenho medo. Eu tenho medo porque quando eu pego um sistema de saúde que é subfinanciado e as pessoas não assumem que ele é financiado, e aí me parece que não é prioridade para quem assim se omite. Então, sem querer culpar o financiamento, eu penso que essas medidas serão, na verdade, postas em prática e nós teremos que lutar dia a dia para que elas sejam efetivadas no seu inteiro rigor. E aí a lei será cumprida, mas eu acho que em breve tempo, eu gosto de, não dá para não ser sincero, em breve tempo, eu acho que não será cumprida, vai ser uma luta do dia a dia para que ela possa, na verdade, acontecer. Agora, aqueles vazios assistenciais, principalmente Norte e Nordeste, e outras áreas que demoram no diagnóstico, que demoram no acesso, que demoram na resposta, aí não, vai ter que ter uma ação especial para que ela possa... Aí a ação tem que ser centrada principalmente onde houver a maior iniquidade. Mas só digo, há compromisso dos gestores em efetivá-la. Ela é a nossa bússola e temos que fazer um esforço imenso e gigantesco para que ela possa, na verdade, acontecer em tempo recorde. Obrigado, desculpe pelo tempo passado. Agradeço a